Então o texto que nós propomos aqui esta manhã, que é de Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 14 a 22, você está ligado aí? Vamos lá, olha o que é que diz aqui o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso revela o caráter de Cristo. Tá? A pessoa de Cristo está sendo revelada nessa saudação, para que se soubesse que, apesar de ter sido o apóstolo João o escritor da carta, mas, na verdade, o autor intelectual é Jesus. Então a carta foi escrita a mando dele e com aquilo que ele quis que fosse posto no texto, né? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra forte, que palavra contundente de Jesus, né? Então, com base nesse texto aqui, nós vamos analisar os obstáculos que existiam na igreja de Laodiceia. Por quê? Porque isso pode gerar uma identificação com as nossas vidas, alguns desses obstáculos, porque quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando da instituição, nós não estamos falando do prédio, tá? Isso aqui é um lugar consagrado a Deus, e é certo a gente chamar a casa de Deus, estou indo na casa de Deus, porque é um lugar consagrado para que aqui a igreja do Senhor se reúna. Então, se a família está aqui, isso pode ser conceituado como uma casa, mas nós, como a morada do Espírito Santo, somos as verdadeiras casas de Deus, ou somos, de fato, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para teu irmão aí, vê se ele está com cara de igreja fervorosa, ou está de igreja assim, sabe, está meio lá, meio cá. Você diz a ele: ó, Deus quer falar com você essa manhã, tá? Fica ligado aí. Amém? O tempo é curto, mas a gente vai dar celeridade aqui por causa de nossa ceia, não é? Então, alguns obstáculos nós identificamos aqui para o desenvolvimento da carreira desta igreja, ou dos irmãos aqui de Laodiceia. Estavam acontecendo algumas coisas, alguns fatos que são aqui postos por Jesus Cristo para confrontar a realidade desta igreja, deste povo. E nós, às vezes, precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo para um despertamento. Porque se não somos confrontados, muitas vezes nem nos lembramos de que nós temos lá os nossos problemas, os nossos percalços, os obstáculos estão prevalecendo contra a nossa vida, existem barreiras que não estamos conseguindo transpor, e para transpor, nós precisamos, em primeiro lugar, identificá-las e saber que isso está sendo um problema na nossa vida, e aí a gente vencer isso, porque senão nós vamos começar a ser dominados por um sentimento, né, de conivência com o estado em que nós nos encontramos. Você pode ser uma pessoa que esteja vivendo a sua vida espiritual de forma bem avivada, mas eu sei que apesar disso você quer avançar, não é? Eu falei aqui, eu acho que numa mensagem na semana passada, que a realidade acerca de nós é que quanto mais, irmãos, nós recebemos de Deus para fazer, mas nós temos vontade de servir. Quem não tem vontade de servir é aquele que não está servindo, mas quem está servindo tem vontade de se doar as coisas de Deus, né?
Então a gente sempre quer dar um passo a mais, a gente sempre quer crescer mais. E eu creio que a igreja em Laodiceia, existia um pensamento no seu subconsciente, que é a necessidade de um crescimento. Mas alguns obstáculos, eu falo o crescimento na fé, que em muitas outras coisas a gente pode estar crescendo. Mas será que nós estamos evoluindo em nossa fé? Será que estamos seguindo a Jesus da forma como Ele quer que nós o sigamos? O próprio Senhor Jesus Cristo diz, está lá na primeira epístola de João, aquele que diz estar nele deve andar como Ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 6, salvo engano, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Então ali, ele está dizendo, deve andar como Ele andou. Então será que você tem andado como Cristo andou? Ou será que tem havido obstáculos que tenham se tornado verdadeiros impedimentos ao seu avanço de vida espiritual? Existiram aqui na vida desses irmãos em Laodiceia, alguns deles, e a gente vê aqui, ó. Primeiro que é aqui citado na palavra de Deus, é a mornidão. A mornidão é um obstáculo terrível. É um obstáculo terrível. Porque foi por causa da mornidão que Jesus Cristo disse, eu estou perto de vomitar você da minha boca. Então, a mornidão leva um indivíduo cristão à rejeição. Isso é uma coisa que deve estar de uma forma assim, pensada de uma forma muito séria por nós. Qual é o nosso estado de vida espiritual? Mornidão aqui é a falta de entusiasmo, é a falta de fervor na obra do Senhor, é a falta de entusiasmo por buscar a Deus, por viver na presença de Deus, por servir a Deus, é a indiferença à sua fé. Quando você é indiferente, no versículo 15 ele diz, eu conheço as suas obras, as obras que você realiza, você não é quente nem frio, quem dera fosse crente ou frio. 16, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da sua boca. Olha que obstáculo, a mornidão se tornou um obstáculo a seguir a carreira que estava proposta, a seguir a Cristo, a viver a sua vida no padrão Jesus, padrão top de qualidade, não pode ter um melhor, não é verdade? Não pode ter um melhor. Você não pode seguir a Jesus quando você permite a mornidão na sua vida. Ela vai ser um impedimento a você estar seguindo os passos do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador. Então, olha só, como eu já falei aqui em uma outra mensagem a vocês, essa turminha se tornou a turminha aqui do tanto faz como tanto fez. E isso é horrível. Tanto faz como tanto fez. Olha lá, a programação. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Tanto faz, se eu for ou se eu não for. Ou o culto. É assim ou não é, pastor? Eu não sei, tanto faz, se eu for, se eu não for. Você não tem mais como relevância alguns aspectos essenciais ao desenvolvimento da sua fé. O meu ministério, eu cantava, eu tocava, eu sei lá, fazia, eu acontecia. Hoje eu não faço mais. Por quê? Para mim, tanto faz como tanto fez. Se eu atuar, se não atuar. A minha vida com Deus, a minha oração, meu tempo de oração, meu tempo de busca da presença de Deus, o amor que eu tinha pela congregação, vai perdendo, e aí tanto faz como tanto fez. E as justificativas são muitas. Porque se é uma coisa que nós sabemos dar, e crente é especialista em dar justificativas, em dar desculpas. Nós começamos a dar desculpa a nós mesmos, depois nós vamos dar desculpa a Deus, e depois nós vamos dar desculpa a todo mundo. E é claro que Deus conhece o nosso coração, algumas coisas nós temos tido certas limitações por isso ou por aquilo, tempo da sua vida e tal, e vem ali, bota uma criancinha no braço, já fica, né? Mas o fervor aqui dentro, Deus conhece. A motivação, Deus conhece. Então, Deus conhece a temperatura da tua vida cristã. Toca nesse irmão aí, vê se ele está pegando fogo. Se ele está geladinho ou se ele está morno. Eita Deus, mas tem gente que falou assim, ó, na hora que pegou no irmão, falou, misericórdia, Deus. Aviva aqui que o negócio não está bom não, viu?
Olha aí, mas tem gente aí também que está, com certeza, né? Eita, está subindo a temperatura. E é isso que Deus quer, que haja fervor em nós. Então assim a gente vê, gente, talvez nós precisamos olhar para nós. Todos nós, aqui não existe uma vida aqui que você meça num gráfico aqui sempre, de ascensão ou de manutenção. Não tem uma aqui. Se tiver, depois você vai orar por mim, botar a mão aqui na minha cabeça e me abençoar. Todos nós temos aquele momento, não é? Todos nós temos aquele momento mais difícil em nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse momento não determina a tua jornada de vida cristã. É um obstáculo que você precisa vencer e seguir em frente, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque é isso que Deus quer ver em mim e em você. Então os obstáculos não estão aí para determinar a nossa impossibilidade, mas para determinar a capacidade que temos quando o Espírito Santo está atuando através da nossa vida e em nossa vida. Aí nós vamos vencer, e vai ser sabido que Deus está conosco. Agora, muitos membros, da igreja em Laodiceia se tornaram superficiais e mornos, porque o morno ele é superficial, ele não é profundo na fé, ele não é profundo na sua convicção, ele não é profundo no seu relacionamento com Cristo, ele não é profundo. E Jesus ele usa esse exemplo aqui da água, essa figura aqui da água, para poder ilustrar de uma forma muito precisa, né? Porque, gente, olha, é mais fácil você beber uma bebida gelada, é maravilha, friazinha é maravilha, né? Quente, agora, água morna, por exemplo, quem é que bebe, né? É algo assim que, realmente, aqui ele está usando isso aqui para dizer, isso é repugnante e eu estou a ponto de vomitar-te. Então, olha, faz uma coisa, se você é frio, aqui seria no sentido de uma pessoa que não o conhece ainda. Então, Jesus está em busca da vida dessa pessoa. Se você é quente, você está sendo um vaso, e Jesus está usando a sua vida, mas você é morno. Então ele está te dando uma sacudida aqui nos mornos de Laodiceia, e dizendo, turma, vamos aquecer, aumenta essa temperatura, porque senão o negócio não vai ficar bom não, tá? Então é o chamado, então ele está fazendo um alerta, e alguém assim, até tenta, mas ele não consegue seguir Jesus de perto, ele nunca está muito perto de Jesus, e se facilitar, ele se distancia tanto que ele já não consegue mais enxergar o propósito do chamado para a vida dele. E ele vai se perdendo nisso, ele não encontra mais propósito na fé, às vezes ele não encontra mais propósito na igreja, aí você vê, é lá, é cá, porque não tem firmeza, não tem convicção, não tem identidade. Você sabe o que é isso? Mornidão, vai se perdendo, vai se distanciando, e a coisa começa a ficar ofusca, a coisa ofuscada, já começa ali a ter, sabe, não mais uma visão nítida da vontade de Deus, mas um vislumbre. Você até entende, mas você não tem aquela convicção, e Deus está chamando a todos nós hoje, para aumentar a temperatura, porque só assim a gente vai vencer o obstáculo da mornidão. Aumenta a temperatura do teu fervor, busca Deus, consagra, jejua, ora, faz um compromisso de participar, de ser presente, faz um compromisso. E no dia que você não puder, Deus sabe, mas não fica dormindo, porque este sono pode tornar você uma pessoa que já não é apta mais ao serviço do Senhor, ao reino do Senhor. Isso é terrível, mas é uma realidade posta aqui no texto. O segundo obstáculo que a gente encontra aqui, nesse texto, nessa carta escrita a Laodiceia, e a gente identifica que existia ali, era o obstáculo do falso conceito. Já citei isso aqui outras vezes, porque isso é muito sério. Laodiceia se tornaram uma igreja superficial e morna. Agora, porém, ela mantinha um alto conceito de si mesma. Mesmo na superficialidade, ela não admitia o seu estado. Ela não conseguia, talvez, até discernir isso. Então, ela tinha um falso conceito de si mesma. E muitas vezes isso acontece não só no estado de mornidão, mas às vezes o ativismo nos faz pensar que nós somos quem não somos de fato. É o inverso.
porque eu faço, porque eu aconteço, você acha que a sua vida espiritual está muito boa. Não é? Mas a vida espiritual, ela não é só determinada por um ativismo religioso, ou ativismo ministerial, mas ela é especialmente determinada pelo estado do seu coração, pela sua vida, pelo fruto espiritual que você manifesta. Nenhum dom é indicativo de que você está cheio de Deus, mas o fruto do Espírito é. Se você frutifica, você demonstra de que o Espírito Santo está com certeza guiando, dominando, conduzindo no leme da sua vida. Isso é que Deus busca de nós, não é? Então, ela estava assim, ela mantinha esse autoconceito, mas nós precisamos nos lembrar o seguinte: nem sempre nós somos aquilo que achamos que somos, nem sempre nós temos aquilo que achamos que temos, e nem sempre nós podemos aquilo que achamos que podemos, nem sempre. Isso em qualquer âmbito da sua vida, mas também na vida espiritual, mas também na sua fé, porque às vezes você está aí achando que nada, isso não, eu posso viver dessa forma, isso não vai me abalar, até o dia da adversidade. Porque no dia mau, aí é que nós vamos ver se a sua fé, ela está firmada ou não. Ninguém pode ser medido se não for naquele dia, né? No dia da prova. Às vezes a gente é medido também na abundância, porque temos uma tendência de nos esquecermos de Deus, né? Mas na prova a gente é bem avaliado, né? Por todos, não é só por Deus não. A verdade é que pelo comportamento deles, eles demonstravam que a rejeição do Senhor estava próxima. E o próprio Senhor disse isso, então a gente se isenta de qualquer julgamento aqui, né, que não seja correto, porque foi o próprio Jesus, a própria palavra está dizendo isso. Então no versículo 17 diz, olha, Jesus então confronta eles e diz assim, ó, você diz, guarde isso, você diz, né, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aqui não é num sentido financeiro, tá? Ele está falando aqui de um sentido prioritariamente espiritual, da fé. Então, o povo está dizendo, nós estamos aqui, ó, Deus está em nosso meio, eita, glória, né? Mas na verdade o Senhor diz aqui para eles, mas você não sabe, aqui ele estava oculto, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso é a avaliação do próprio Cristo acerca deles. E eles não conseguiam entender isso. Agora, preste atenção. Quando Jesus aponta, e quando Jesus ele destaca no texto aqui, a gente entende isso, né? Você diz. Ele demonstra o orgulho que está no coração de alguns deles. Nós somos, nós podemos, nós temos, nós fazemos assim porque queremos. Acabou. É assim que nós vamos fazer. Gente, não tem nada pior do que uma pessoa cujo coração tem lá orgulho sedimentado, está cheio de orgulho. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. E eu quero perguntar, algum de nós aqui é maior do que Deus? Algum de nós vai prevalecer nessa batalha? Deus resiste ao soberbo. O orgulho está na base de todo pecado que existe. Porque é um entendimento da nossa independência. O orgulho estava na base do pecado original, lá ainda em Satanás, que queria ser adorado como se fosse Deus, e queria ter uma posição como se fosse a de Deus. A pergunta é muito simples: você é Deus? Não. Simples assim. E há
diferença entre o Criador e qualquer criatura, por mais excelente que seja, é exatamente a própria condição da divindade. Então nós temos que compreender quem somos. E havia um orgulho que dizia: eu sou isso, eu faço isso. Sabe por quê? Porque eu quero. O espírito de rebeldia estava aqui. E Jesus disse: você não é, você não pode, e você não faz o que você quer. E aí? Somos maiores que Deus? Não, não somos maiores que Ele. E Ele vai trazer um conselho. Jesus não é brincadeira não, né? Ele diz: eu vou dar um conselho a vocês. Pessoa assim, parecendo até um pouquinho de sarcasmo, um pouquinho de deboche de Jesus. Eu vou dar um conselho a vocês, sabe? Esse conselho é para abater um pouquinho esse orgulho que vocês têm. Vocês estão tão inchadinhos, né? Tão orgulhosozinhos. Ele diz assim, compra de mim ouro refinado pelo fogo, para que de fato vocês se tornem ricos. Comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da nudez de vocês não apareça. Por que vocês não estão vestidos? Vocês estão despidos de vestes espirituais, a fim de que a vergonha da nudez de vocês não fique evidente. E compra colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês, ou você aqui no caso, está, né, no singular, falando a igreja, mas se nós falarmos aos membros, vocês possam ver. Imagina, né? Então a gente está aqui, todo mundo se achando bacana, aí o apóstolo João manda uma carta, o pastor vai abrir aqui, ler essa carta, diz: gente, isso aqui foi Jesus quem... Misericórdia, né? Toma aquele impacto, o negócio é muito sério, né? E Jesus manda um conselho para a igreja. Havia aqui um obstáculo. Esse obstáculo da mornidão. E o que determina a mornidão, o que é que está na base disso? É o orgulho, gente. Quando a gente começa a achar que o obstáculo do conceito, do falso conceito. E o que é que está na base deste conceito errado que às vezes nós temos? É o orgulho, porque nós não conseguimos nos enxergar como de fato somos. E não conseguimos enxergar as nossas necessidades, porque já nos colocamos em um patamar tal. Já achamos que somos autossuficientes. Você precisa de Deus. Você precisa de mim. E eu preciso de você. Nós precisamos entender isso. No dia em que você nasceu em Cristo, você nasceu para uma família. Você nasceu para o pai e nasceu para a família, que são seus irmãos. Para que você fizesse parte de algo que não diz respeito só ao seu umbigo. Para que você entendesse que você não é autossuficiente. E não existe autossuficiente no contexto de igreja. Todos nós dependemos uns dos outros. E quando nós compreendemos isso, fica mais fácil a jornada. Não vamos ser iludidos com um falso conceito de nós mesmos, de que somos o que não somos, podemos o que não podemos e temos o que não temos. Às vezes o que falta em mim é completado por você. E o que falta em você é completado por mim, para que a igreja produza a edificação e o crescimento de si mesma, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16. Precisamos entender e compreender estas coisas, para que vivamos uma vida plena no Senhor. Agora, olha só, essa linguagem figurada que ele está usando aqui, né, significa que o que poderia mudar a realidade, ou a realidade dessas pessoas, né, era obter mais de Cristo. Ele diz: compra de mim, mais de mim. Se você tiver mais do que é meu,
então você pode mudar essa realidade e não confiar em si mesmos. Porque era o caso aqui. Muitos na igreja de Laodiceia tinham um falso conceito de si mesmo, porque a confiança deles estava no seu próprio eu. E pessoas assim até tentam, mas não conseguem seguir Jesus de perto. Não conseguem ter uma vida em equilíbrio, uma vida espiritual pujante. Quando o orgulho entra, vai lançando fora aquilo que é prioritário para não só a presença, mas para o agir de Deus na vida das pessoas, né? Então, olha, um terceiro obstáculo, a gente está caminhando aqui para o fim, tá? Um terceiro obstáculo era a cegueira espiritual. A cegueira é caracterizada pela impossibilidade de enxergar. Por isso que Jesus disse a eles, olha, eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para ungir os olhos de vocês, não é? Porque existia ali um problema estabelecido, eles não conseguiam enxergar. Olha só, na nossa analogia, nós podemos afirmar que o espiritualmente cego não consegue enxergar aquilo que Deus lhe quer mostrar. Ele não enxerga, gente. Ele não enxerga. E aí, a visão dele está conturbada. Se alguém propõe algo da parte de Deus, ele não consegue acompanhar a visão, pois sua cegueira o impede de ver o que Deus quer fazer na vida dele, o que Deus está querendo mostrar a ele. E ele se baseia por aquilo que ele acredita ser a realidade, mas a realidade é distorcida para ele, porque ele não consegue ver a verdadeira realidade. Ele diz, olha, Jesus diz, eu compro colírio. Por quê? Por que ele falou isso? Porque ele julgava que aquelas pessoas não enxergavam a realidade acerca delas mesmas, não enxergavam a realidade acerca da vontade de Deus. Isso é um impedimento, um obstáculo para seguirmos a Cristo. Quando nós não conseguimos enxergar direito, às vezes não discernimos nem Jesus. É Jesus mesmo? É Jesus que está me guiando nessa decisão? É Jesus que está comandando a minha vida, naquilo que eu estou fazendo? Ou será que eu estou tendo uma falsa impressão produzida por uma imagem que está apenas na minha mente, mas que não corresponde à realidade acerca do que o Senhor quer para a minha vida? Então, alguns nessa igreja, eles não conseguiam enxergar seu próprio estado, ver seu interior, ou nada adiante de si mesmos. Eles não conseguiam enxergar. Eles não viam o que estava acontecendo com eles ali. Mesmo assim, pensavam que viam. Isso é que é o pior. O pior problema do doente é não aceitar a sua doença. Os médicos que estão aqui sabem disso, né? É difícil. Você tratar alguém que não se reconhece doente é muito difícil. Não, mas olha, a pessoa às vezes vai lá dá aqueles exames, dá tudo estourado, colesterol, triglicéridos, mas e aquilo. Não, mas eu não sinto nada. O senhor não é, doutora Adélia? Outro dia está perto de morrer. Mas eu não sinto nada. O colesterol está nas alturas. Mas que nada, olha, eu como de tudo, eu não sinto nada. Eu falei, meu Deus do céu. Então você tem que aceitar que você não está bem e que você precisa de tratamento. Mas ele não enxerga essa realidade. E às vezes o médico vai lá tentar convencê-lo. Seu fulano, aí, o senhor não está bem não. Eu estou dizendo aqui porque nós estamos interpretando aqui todas as informações do laboratório, dos exames, disso, daquilo. E eu sei do que eu estou falando. O médico sabe de nada, quer entupir a gente de remédio. Não é assim que a gente às vezes fala? Por quê? Porque nós temos a presunção de que nós sabemos mais do que o médico. E nós, da nossa natureza latina, é assim, né? O latino sabe mais do que o técnico de futebol. Eu duvido que a gente não saiba fazer uma seleção melhor, Carlos, do que um técnico de futebol. Esses caras sabem nada, rapaz. Não é assim ou não é? Nós temos isso na nossa mente. Só que quando essas coisas vêm para o âmbito da saúde, é um grande perigo. Espiritual, isso é o problema. E aí a gente está querendo saber mais do que o Senhor.
mais do que o espírito dele. Então não conseguia enxergar o estado dele. Pessoas assim até tentam, mas elas não conseguem seguir Jesus, pois a cegueira espiritual os impede. E há mais uma coisa aqui, ó, um outro impedimento, um outro obstáculo, era a dificuldade que eles tinham de colocar Jesus para dentro, não é verdade? Abrir a porta às vezes é difícil. Parece que não, mas é. É interessante que a gente usa muito esse texto em questões evangelísticas, para falar às pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. E é correto, a gente pode fazer essa aplicação, você não está fazendo nada errado quanto a isso, e dizer a uma pessoa, Jesus está à porta do teu coração, está batendo. Mas no contexto aqui, Jesus estava batendo na porta de uma igreja. E não é na porta física, abre no portão lá embaixo, ei, tem aí alguém que possa abrir essa porta? Mas era na porta do coração deles. Ele queria mover a vida deles. Se você não abre para Jesus, nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18. Diz que um dia Billy Graham estava pregando na igreja, teve lá uma contenda, porque o irmão tomou lá um bocado de vinho e ficou bêbado, e o pastor estava fazendo uma pagação geral. E alguém falou, então, quando ele assumiu o púlpito para pregar, isso não é, reverendo, olha aí, ó. A Bíblia diz aí, ó, é um pecado se embriagar com vinho. De fato é. Então, Billy Graham aproveitou o gancho e falou algo mais ou menos assim. Então, para que vocês não pequem contra Deus, vocês precisam cumprir a segunda parte do versículo. Porque o mesmo versículo que diz, não vos embriagueis com vinho, diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é que está cheio do Espírito Santo aí? E o povo? E aí? Porque tem muita gente, né? O irmão tomou lá um gole de cerveja, eu conheço gente sabe, com uma marreta. Está errado? Sim. Não estou justificando ninguém, não vou justificar o que eu mesmo não acho que é certo. Mas sai com a marreta atrás, né? Pá, e tá, aquela coisa, vi que fulano soube que fez isso e aquilo. E não leu o resto do texto, né, pastor? Devia ler, devia aplicar a sua vida. Você está cheio do Espírito Santo? Não, então você está errado também. Já começa por aí. Eu estou cheio, se não estou errado também. Então está todo mundo nesse bolo. Então a gente precisa olhar para a nossa própria vida e como Jesus disse, você pode julgar? Posso, mas tira primeiro o argueiro do teu olho, aí tu pode ajudar teu irmão a tirar o cisco do olho dele, não é verdade? Então aí, abrir a porta. O verdadeiro cristão é um vaso, que vai se enchendo a cada dia na presença do Senhor, mas precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos dar lugar ao Senhor. Enquanto nós estamos cheios de nós mesmos, nós nunca seremos cheios do Senhor. Porque aqui a gente está mais ou menos trazendo, né? Aquela lei física, dois corpos não podem possuir o mesmo espaço no mesmo tempo. Não pode ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. É uma lei física. Aqui é mais ou menos como se fosse isso. O Espírito Santo não quer dividir você com você mesmo, com o seu orgulho, com o seu eu. Ele quer a primazia da sua vida para dirigir, para direcionar você. E lá havia isso, havia orgulho, haviam pessoas que estavam ali fechando a porta para Jesus. E para a gente encerrar, né, um quinto obstáculo aqui era vencer a surdez. Havia cegueira e havia surdez. Então Jesus diz, quem tem ouvidos. É claro que todo mundo tem ouvido. Então o que ele queria dizer? Quem estiver com os ouvidos abertos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvido todo mundo tem, mas está prestando atenção? Está ouvindo? Pergunta ao teu irmão, tu está ouvindo mesmo? Prestando atenção mesmo? Olha aí, olha para ele. Está tão impactado que não está nem olhando para os irmãos, olha aí. Ó. Em algum momento, porque essas coisas elas não são determinadas assim, não é? Isso é uma erosão na vida da pessoa, né? Então, em algum momento desta carta, né, da vida dessa igreja, né, você percebe que houve uma distorção na doutrina, na condução da vida deles. Isso tornou esse impedimento. Eles pararam de ouvir
o que o Espírito estava dizendo para dar ouvido a outras coisas, que ninguém sabe lá o que é, vozes estranhas. Eu preguei uma mensagem aqui há algum tempo atrás, até aconselho você a procurar quem está influenciando a tua vida. Porque Eva, ela foi influenciada no Éden. Você está sendo influenciado às vezes na sua casa, no seu ambiente ali de família, por vozes sabotadoras da propósito de Deus na sua vida. E pode ser gente que você confia e muito próximo do evangelho de você, que está ali, Tenha muito cuidado com isso. Então aqui, em algum momento, eles perderam aqui a capacidade de ouvir Jesus. Em algum momento dessa carta que nós falamos no serviço prestado por essa igreja, em nenhum momento. Quando Jesus fala da obra, vai dizer, a obra de vocês é viver um estado de mornidão, ou seja, nada está acontecendo. Então isso ele está chamando a atenção aqui, falar sobre o serviço prestado. Eles não ouviam mais o chamado do Espírito Santo. Onde está o seu ministério? Onde está a sua vocação? Onde está a missão que Cristo te entregou para saquear o inferno e povoar o reino de Deus? Onde estão as almas que você está conduzindo a Cristo? O Espírito Santo está clamando neste tempo. Está chamando, Jesus está chamando a sua igreja para um despertamento, a voltarmos às obras primeiras da igreja e fazermos aquilo que é essencial. E às vezes nós estamos com os nossos ouvidos tapados. Olha para as suas mãos. Elas estão cheias ou elas estão vazias? Isso é uma peça, teatro que se fazia nas igrejas antigamente, que era tão significativo. Olha para a sua mão aí, ó. Você sabe que um dia Deus vai querer de você o que está aqui na sua mão? Você sabe que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Não é para a sua perdição, para uma condenação, para isso. Mas Ele vai cobrar de você tudo aquilo que Ele colocou como propósito para você fazer. O que é que você está fazendo com o seu chamado? O que é que você está fazendo com a missão? O que é que você está fazendo em favor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se a sua resposta é nada, meu irmão, eu te aconselho que você busque de Deus, que você compre de Cristo, que você obtenha mais dele. Porque não ouvir o chamado do Espírito Santo para a sua vida é um obstáculo que vai sempre trazer um impedimento e uma impossibilidade de você seguir a Cristo, pelo menos de perto. Você vai ser daqueles. Você sabe que Jesus, quando ele esteve no seu ministério terreno, ele tinha aqueles discípulos camuflados. Lá em João capítulo 3, nós temos a história de um discípulo camuflado. Quem era? Nicodemos. A Bíblia diz, Nicodemos, um dos principais, foi ter com ele à noite. Porque não queria que ninguém soubesse. Seguia Jesus de longe. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho admiração por Cristo, que eu sou discípulo do Senhor. Não estou dizendo que isso é o caso de ninguém, mas estou falando assim. Tem gente que segue Jesus de longe, por muitos fatores. Mas Jesus, Ele quer conta com aqueles que são próximos, com aquele que está no fronte, juntamente com Ele. Como tem aquela canção que diz, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. É ali que eu quero estar com Cristo. Eu não quero ser apenas um espectador dos acontecimentos, mas eu quero ser alguém que me coloca à disposição. Os impedimentos que nós colocamos aqui, não é? Os obstáculos que foram colocados aqui, foram colocados pelo próprio Jesus. E tudo que está escrito na palavra é intencional. Não há nada aleatório aqui. E a intenção é para que, se está aqui, está nesse contexto bíblico, é para que, através desses exemplos, nós pudéssemos direcionar a nossa vida. Vamos nos colocar em pé?